Nós vamos convidar os irmãos a, de pé, abrirmos as nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim: Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E estava Isaque com 40 anos de idade ao tomar Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. E orou Isaque ao Eterno em frente à sua mulher, porque era estéril. E atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. E lutaram os filhos no seu ventre, e ela disse: Se é assim, por que desejei isso eu? E foi-se consultar o Eterno. E disse-lhe o Eterno: 2 nações há no teu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais do que a outra se fortalecerá, e o maior servirá ao menor. E cumpriram-se seus dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro vermelho, todo ele, como vestido de pelo, e chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, e a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e chamou o seu nome Jacó. E estava Isaque com 60 anos de idade ao dar à luz Rebeca a eles. E cresceram os moços, e foi Esaú perito caçador, homem de campo, e Jacó, homem íntegro que habitava em tendas. E gostava Esaú de Isaque, porque comia de sua caça, e Rebeca amava a Jacó. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Te glorificamos por todas as tuas bênçãos. Fala conosco nesta manhã, no nome do teu filho Yeshua Mashiach que oramos. Amém. Vamos sentar, irmãos. Meus irmãos, nós até aqui, há pouco, nós estávamos estudando a vida de Abraão. Na paraxá passada foi falado sobre a vida de Sara, né, que Sara, com ênfase dela ter vivido 127 anos, mas que ela viveu 127 anos, porque ela andou nos caminhos do Senhor, ok? E então os dias dela foram contados para a vida e não para a morte. E quantas pessoas, por se afastarem do Senhor, contam a vida para a morte. Não é à toa que o mundo diz aí, né? A certeza que nós temos é que vamos morrer. Porém, o servo do Senhor ele tem outra certeza, que ele vai viver. Portanto, que você viva, né? Foi essa a ênfase da mensagem da semana passada. Nessa semana, nós vamos, né, na paraxá, estudar a única paraxá que fala sobre a vida de Isaque. Na verdade, já falou sobre o nascimento dele na paraxá passada, sobre algumas coisas que iam acontecer, mas esta paraxá é dedicada a ele. É a única, né? Temos, acho que, 3 paraxot falando sobre Abraão, uma sobre Isaque e outras 6, se eu não estou muito enganado, falando sobre Jacó, para ter uma noção. Mas esta paraxá, Gerações, Toledot, fala da vida de Isaque, né? E fala da jornada dele, o que aconteceu na vida dele. Fala sobre o casamento, tanto que começa com o casamento, né? Que ele recebeu ali Rebeca, tá certo? Mais ou menos 3 anos depois da morte da mãe, ele recebeu Rebeca, e aí que ele orava a Deus, porque ela era estéril. E quando nós lemos aqui, aparentemente parece que assim, ele orava a Deus e alguns meses depois ele já teve ali, né, os filhos, não é isso? Ele orou 20 anos. Nesse versículo aqui está abrangido 20 anos. Tanto é, fizemos questão de ler aqui, que ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca e 60 quando os filhos nasceram. Ok? Então, ele orava ao Eterno para isso, e falamos aqui então sobre o casamento dele. Falamos também sobre os filhos, nascimento dos filhos, né? Vamos falar, né? Vamos abordar isso. A experiência que ele teve com o Eterno, importantíssima, que fala muito conosco nessa paraxá, vai ser o ponto alto dessa paraxá, cujo tema é recebendo e transmitindo a herança. Para você transmitir, você primeiro tem que receber. Então o tema é recebendo e transmitindo a herança. Falamos das fraquezas dele, né? Ali com o filho, Esaú, que ele amava Esaú, embora Esaú não demonstrasse tanto valor às coisas do Eterno, que ele demonstrava, né? Mas nós vamos ver que isso aí depois há uma
tentativa de correção de Esaú, mas enquanto que Jacó, ele era um homem que buscava mais a palavra de Deus. Vamos falar sobre isso mais tarde. A preocupação de transmitir a herança que ele tinha, né? Tanto é que ele prepara o filho, o direito ali era do primogênito, não é isso? Então, assim, prepara o filho, manda o filho lá porque precisava transmitir. O equívoco que ele teve, muitas vezes nas nossas preocupações, no desejo de cumprir a vontade do Senhor, nós cometemos erros, né? Querendo fazer erros que são fundamentados naquilo que nós aprendemos, que é a nossa tradição. E aí nós vamos corrigindo ao longo do tempo, não é isso? Mas então ele também cometeu equívocos, e uma consequência disso foi ele achar que já ia morrer, e acabou acelerando, né? Transmitindo a herança logo. Eu acredito que tinha a mão do Eterno aí sempre, né? Em tudo. Eu sei que o Eterno está direcionando todas as coisas, não é mesmo? Mas esse equívoco dele depois mostrou que ele ainda viveu mais, foi equívoco que ele viveu ainda até os 180, né? Ele tinha mais ou menos ali uns 100 quando achou que ia morrer. E por quê? Por que eu digo 100? Porque se ele teve com 60, os filhos tinham 40, então 60 com 40, 100. Então daí essa conclusão. Toda vez que eu falo em números aqui, irmãos, está baseado na Bíblia, tá? Então assim, e depois os irmãos podem me perguntar qual é a fonte, eu falo a fonte, tá? Não estou jogando aqui números ao vento sem pensar, né? Então está na Bíblia os números que eu estou falando aqui. Muito bem. Então, basicamente é isso. E o nosso tema, como eu falei, vai ser recebimento e transmissão da herança. Ok? Volto a dizer, para que possamos transmitir, só podemos transmitir aquilo que nós temos. Só podemos transmitir aquilo que nós temos. Se nós não temos, não podemos transmitir. Então, primeiro nós recebemos, depois nós transmitimos. Ok? E lá em Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 2 a 4, diz assim: E apareceu-lhe o Eterno e disse: Não desça ao Egito, mora na terra que te direi. Peregrina nessa terra e estarei contigo, e abençoar-te-ei, que a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e serão abençoadas por tua semente todas as nações da terra. O que nós estamos vendo aqui, irmãos? Até aqui, um chamado era de Abraão. E Abraão, ele obviamente, que ele se preocupou em transmitir esta herança ao filho, ensinar ao filho. Não é à toa que no quase sacrifício de Isaac, falamos quando pregamos semana retrasada, no quase sacrifício de Isaac, Isaac aceitou. Isaac tinha ali seus 30 e poucos anos, Isaac aceitou o sacrifício. Ele aceitou. Com 30 e poucos anos, sendo conduzido por um homem de 100, ele se deixou amarrar, ele carregou a lenha, carregou tudo, subiu o monte com o pai. Ele aceitou. Por que ele aceitou? Certamente o pai lhe transmitia aquilo que ele aprendeu do Eterno. Ele confiava no mesmo Deus. Tinha experiências ali, ele via a experiência do pai. Ele viu, irmãos, quando Isaac nasceu, que era o sonho de Abraão, de Sara, ele estava já dentro de um contexto de vida de um servo, que o Eterno falou, como falei naquela paraxá, conhecia Abraão e sei que ele transmitirá a bênção aos seus filhos. Ele vai ensinar. Lembra quando eu falei que os anjos vieram ali falar com Abraão sobre Sodoma? E que foi porque conhecia Abraão, tinha um motivo. Falei muito sobre isso naquela paraxá, não vou repetir aqui, se os irmãos quiserem, pode ver o vídeo lá depois, não vou me lembrar o título agora, mas é o de 2 semanas atrás. Então agora, o que a gente vê em Isaac, um homem que foi criado dentro desse contexto. Ele foi criado conhecendo um pai que era servo do Senhor. E agora, quando os filhos
dele vão nascer, né? Agora ele fala assim, o Eterno fala para ele, eu te abençoarei, te darei a bênção. Agora, por que o Senhor dá a bênção para ele? Transmitiu. O Senhor lembra de Abraão, está no versículo 5, que diz assim, porque escutou Abraão minha voz e guardou a minha sentença, o meu mandamento, meus estatutos e minhas leis. Olha só. E veja aqui, né? Aqui já tinha se passado ali 20 anos do casamento com Rebeca. Os filhos já tinham nascido, né? Foi depois. O filho nasceu, está registrado lá no versículo 25, no 26, agora fala desse chamado. Até então ele orava ao Eterno, baseado nas experiências que teve com o pai. Mas nesses 20 anos o Eterno falou, não, ele vai também fazer a mesma coisa. E ele agora fala aqui, ó, confirma a bênção para ele, fala que vai multiplicar, e o motivo, a consequência, o requisito era aquilo do pai. Porque escutou Abraão a minha voz, guardou a minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Aliás, esse versículo aqui joga por terra, né? Aquele entendimento de que a lei só veio com Moisés. Né? Já tinha lá, então, qual foi a lei que Abraão guardou? Mesmo? Já tinha ali, a Torá já existia. Talvez não estivesse sido totalmente revelada. Então, o Eterno vai revelando as coisas a partir do momento que nós temos a capacidade de absorver. Mas, Yeshua fala sobre isso, tenho muito que vos ensinar, mas vocês não podem suportar agora. Tá certo? Então, assim, ele vai revelando na medida que nós vamos alcançando a capacidade de absorver. Mas já tinha leis e Abraão guardava e ensinava e transmitia. Então, agora aqui, nós vemos o Eterno chamando a Isaac. Há um chamado, irmãos. Há um chamado. Nós também, da mesma forma, somos chamados. Você tem um chamado. Lembra que eu falei que a gente transmite aquilo que a gente recebe? Se eu não atender o meu chamado e não viver a Torá, eu não tenho o que transmitir. Vou transmitir o quê? Se eu não recebi. Então, Isaac, ele recebeu um chamado. Ele recebeu um chamado para quê? Para continuar no mesmo propósito do pai, dentro da mesma herança. E agora, qual é a preocupação dele quando ele chega na idade, né, que ele achou que já estava velho o suficiente, estava com 100 anos, ainda ia viver mais 80. Mas ele achou que ele ia morrer. Então ele faz o quê? Meu filho, vai lá, caça um animal e prepara para que eu possa alegrar o meu coração e te abençoar. Ele fala isso porque, irmãos, uma coisa é certa. Todo pai, pelo menos os que eu conheço, estou falando de pai, certo? Estou falando de pai, não de genitor. Genitor tem um monte aí, né? O que gerou tem um monte. Pai é aquele pai segundo a palavra de Deus. Todo pai quer abençoar o filho. Todo pai. Mas, olha só o que Isaac nos ensina aqui. Para que a minha alma, o meu coração se alegre e eu te abençoe com o coração. Não apenas a minha razão, não apenas a minha carne, não apenas o meu intelecto. Eu, fisicamente, quero abençoar. Mas se eu estou feliz, se eu estou alegre com os meus filhos, então a bênção sai do Espírito. Entende aqui? Sai de dentro. Por isso que ele fala assim, faça algo que me alegre o coração, porque eu quero te abençoar com a minha alma. Quero te abençoar com o meu espírito. Abençoar além do palpável. Além de bens materiais. Bens materiais aqui, depois nós vamos ver, em tese seria até direito. Depois o senhor muda isso, embora também Esaú recebeu, tinha bens também, mas o senhor muda ali com Jacó, com algumas coisas, em relação à terra, porque os bens do pai, me parece que Esaú que levou, porque Jacó vem com tudo dele, ainda dá mais para Esaú, amém? Tudo bem? Ele fica com a terra, por quê? Porque Esaú sai, vai para o Monte Seir,
E acaba que Jacó fica mesmo, que era a profecia sobre isso, e o Eterno deu tudo que Jacó tinha lá com Labão. Então, muito bem, então ele falou, vai e busca algo que me alegre para que eu te abençoe com a minha alma. Por quê? Porque ele precisava transmitir a herança. Qual herança? O que é a herança? A terra? Sim, a terra. Mas não só a terra, a bênção espiritual que estava sobre eles. Tinha um chamado para Abraão. Abraão recebeu um sacerdócio de Melquisedeque. Um sacerdócio de ser sacerdote do Deus Altíssimo. E esse sacerdócio que ele transmitiu para Isaac. Isaac para Jacó. E Jacó, depois, a divisão das tribos, e aí o Eterno divide para Levi o sacerdócio e o reino para Judá. Não vamos entrar nesse mérito aqui, porque já falamos isso outro dia, ok? Mas ele exercia esse sacerdócio, essa bênção espiritual, sacerdotal, esse contato, essa experiência com o Eterno que ele precisava transmitir. E ele recebeu. Só que ele tinha uma preocupação agora. Por quê? Ele tinha 2 filhos. Um filho, primeiro, os 2 nasceram no mesmo dia, ok? Então eram gêmeos. Mas sempre um nasce primeiro. Então nasceu primeiro Esaú. E Jacó ali agarrado ao calcanhar dele. Né? Opa, eu primeiro, rapaz. Mas não teve jeito. Esaú saiu primeiro. Só que o que acontece, irmãos? Cada um desses 2, Esaú e Jacó, tinha uma característica. Um gênio. Jacó era um homem, a palavra fala de casa, da tenda, né? E Esaú era um homem do campo, um homem de aventura. Isso nos fala muito. Nos fala muito. Por quê? Porque a tenda é um tabernáculo, é uma sucá, não é isso? Eles habitavam em sucá. E a tradição nos mostra que Jacó, ele era um homem que ele estudava a Torá, ele de tenda por isso, ele vivia ali estudando a Torá. Tá certo? Ele aprendeu, ele valorizou a bênção que estava no pai. O pai também era um estudioso. Lembremos que falamos naquela paraxá que eu falei de 2 semanas atrás, Sem era vivo quando Jacó nasceu. Sem viveu ainda 50 anos depois do nascimento de Jacó. Quando Sem morre, Jacó tinha 50 anos de idade, ou seja, já não estava mais nem morando com os pais. Já tinha passado essa experiência com Esaú e já estava saindo a caminho de Harã. Harã? Ok? Já estava indo lá para morar com Labão por um tempo, se casar e tudo mais. Sem era vivo até ali. E Sem, lembramos da bênção que o Eterno, que Noé dá para Sem. Lembremos da bênção que Noé dá para Sem. Bendito seja o Deus de Sem, mostrando que ele transmitia para Sem o sacerdócio que ele mesmo exerceu. Ok? E Sem ali, então, vive todo esse tempo. Então, o que nós entendemos? Que ele vai transmitindo esta bênção. Ele procura alguém para transmitir, ele acha quem? Abraão. Abraão nasceu e morreu antes de Sem morrer. Olha só que coisa. Não é isso? Dentro da vida de Sem, Abraão nasceu e morreu. Jacó não, Jacó viveu mais depois. Mas aí veja bem, depois se os irmãos quiserem, eu dou esses cálculos aí, então os irmãos vão entender, eu tenho eles todinhos, tá? É tudo com base na Bíblia, tá certo? As idades que viveram depois, tá lá, tá tudo registradinho. Então, esse sacerdócio que tinha antes do dilúvio, que foi passando ali de geração em geração, e que chegou até Noé, que profetizou o dilúvio, ele foi transmitido. Na guerra dos 5 reis contra 4 ali, Melquisedeque vem até Abraão. Melquisedeque não é nome, já falamos, é título. Melque ali é rei e Tsedeque justiça, rei de justiça. Então a tradição aponta Melquisedeque como sendo Sem.
E eu creio, porque é perfeitamente possível. O que aquele rei veio fazer com Abraão? Só comer pão e vinho? Foi isso mesmo? Ou ele viu a bênção, imagina ele olhar e ele ver a bênção do Eterno sobre Abraão, um homem que tinha ali 300 homens, lutar contra um reino que acabou de vencer 4 reinos e vencer. Ele falou, Deus é com ele. Certamente o Eterno tinha falado. Não está registrado, mas entendo que sim. Falado com Melquisedeque, vai lá com 100. Esse é o homem que eu escolhi. A prova é isso aí, tá vendo? Ele venceu o que os outros reis não venceram. E ele vai lá, e ele transmite essa bênção, que depois disso nós vemos ali Abraão, só se aproximando cada vez mais do Eterno. E agora, Isaac está nesse dilema, eu tenho 2 filhos. Ora, logicamente, de quem seria o direito? Do filho mais velho. Do filho mais velho. Só que na época do nascimento, Rebeca buscou o Senhor. E o Senhor falou assim, olha, tem 2 nações aí dentro. E o maior servirá ao menor, ou seja, ela tinha algo ali. O Eterno despertou nela para ela ficar atenta. E quando aconteceu o momento da transmissão, Isaac estava cego. Né? A palavra fala que havia escurecido as vistas dele. Né? A conclusão de que estava cego. Ok? Ele não enxergava mais. Esta cegueira tem um monte de explicação. Desgosto por causa do filho que casou com as 2 cananitas. Lembremos que Abraão, quando foi escolher uma noiva para ele, falou assim, ó, não busque mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus. Vá à minha família e busque lá. Ok? Então imagina o Isaac agora. Recebi a bênção do meu pai, meu primogênito não valorizou isso. Que deveria saber também. Deveria conhecer a história do pai. Já tinha 40 anos quando ele casou com as 2 mulheres cananitas. Não era uma criança, não era um bebê. Deveria ter recebido a instrução do pai, mas ele conseguiu dar um jeitinho, né? Quando nós lemos aqui o texto, fala que Isaac amava Esaú, como está registrado aqui no capítulo 25, versículo 28. Gostava Isaac de Esaú porque comia de sua caça. Meus irmãos, olha só o que dizem, né, os rabinos sobre esta fala. Será que é só porque comia da caça de Esaú que ele gostava? Será que Isaac era um homem aventureiro, que gostava de aventura, de ir lá e caçar? Isaac precisava disso. Isaac era filho de um homem rico, que tinha tudo ali próximo, ele não precisava caçar. Esaú tinha tudo próximo dele, ele não precisava caçar, tanto é que Jacó vai no rebanho. Ó, não tinha rebanho, Esaú? Não é mesmo? Precisava ir caçar. Será que era disso que Isaac estava falando? Olha o que diz aqui, ó. O Targum diz que as palavras, né, comia de sua boca, em sua tradução literal porque havia caça em sua boca. O Midrash associa a palavra caça à ideia de engano, de armadilha, com a qual o caçador prende os animais, equiparando o malvado ao caçador que engana, pois a maioria dos animais são caçados com enganos. Assim se explicam as palavras, caça da sua boca. A palavra é caça da sua boca. Não por causa da caça que ele caçava. Havia caça na sua boca. Isto é, na boca de Esaú, que enganava com suas mentiras e hipocrisias seu pai, o qual não se dava conta e o preferia, enquanto Jacó era um homem íntegro e permanecia em tendas, tabernáculos. Lembra que eu falei? Então veja bem, Esaú, ele tinha os objetivos dele. Ele caçava também? Óbvio que caçava. Está registrado que ele era um homem de caça. Então ele caçava também. Mas além disso,
ele também tinha uma lábia muito boa para subverter aquilo que o pai estava ensinando para ele. E como é que a gente pode concluir isso? Ora, dúvidas, irmãos, de que Isaac deve ter falado com os 2 filhos para não casar com mulheres cananitas? Por que não casar com mulher cananita? A gente tem que pensar nisso também. Que discriminação é essa, né? Temos que lembrar que os cananeus são descendentes de Cã. E tinha uma maldição sobre os descendentes de Cã, pelo que Cã fez com o pai. Então, o que o pai está dizendo é: não traga maldição para a sua vida. Não que ele não gostasse dos cananeus, não cuidasse. Olha, o servo de confiança dele era um cananeu. Não é isso. Convivia, só que não traga para você maldição. Essa era a orientação do pai. Não vai buscar maldição para a tua vida. Mas ele, para não teimar pouco com o pai, casou logo com 2, né? E a palavra registra que isso era uma dor de cabeça para eles. Então, como em alguns estudos a gente vê, como Isaac, ele via essa falha do filho, mas ainda assim ele tinha em sua mente aquilo: olha, ele é o primogênito, o direito é dele. O Eterno cegou ele. O Eterno tirou. Por quê? Porque se fosse segundo a razão de Isaac, ele não daria a bênção a Jacó. Ele daria a bênção a Esaú. Agora imagina a amargura dele. Eu vou ter que transmitir a minha bênção para ele. Eu vou ter que transmitir a minha bênção para ele. Mas ele está desse jeito. Entende, irmãos? Dentro de você aquele conflito do sagrado, aquilo que o Eterno lhe deu, e a pessoa que você vai transmitir, que eu falo, eu tenho que transmitir, ele é o primogênito, mas ele não está correspondendo, ele não valoriza a bênção. Ele ele não preenche o requisito. Qual era o requisito? Porque guardou os meus mandamentos, as minhas ordenanças, os meus estatutos. Isaac recebeu isso no chamado dele. Lembra que eu falei há pouco? Vou te abençoar. A bênção que eu prometi para Abraão, vou dar para você. Por quê? Porque seu pai guardou meus mandamentos, estatutos e ordenanças. Ora, uma pessoa que tinha engano na sua boca, Isaac sabia, ele via. Uma pessoa que tinha engano na sua boca, era uma pessoa que guardava os mandamentos, estatutos e ordenanças? Um deles, de honrar o pai. Mas isso aí foi só Moisés que falou. Não, a Torá já existia, lembra que eu falei isso? O pai deve ter ensinado para ele: não casa entre as cananitas. E veja que ele não falou nada contra as filhas de Jafé. Falou nada. Não queria que fosse com as cananitas, ele só não queria a maldição. Só isso. Tudo bem? Eu não queria maldição, ele estava tentando evitar a maldição para o filho, mas o filho fez isso. E aí, como era um homem do campo, né? Como é que nós vamos comparar esses 2 homens? O homem que vive no mundo. Ontem o irmão estava falando comigo que quando se converteu tinha 17 anos. E aí veio um parente muito querido e disse assim: com 17 anos, você vai jogar sua vida fora? Vai curtir sua vida primeiro. Vai para o mundo primeiro. Quantas vozes como essas nós ouvimos, irmãos? Você é jovem, eu ouvi também. Não dessa forma, mas outros conselhos parecidos, né? Você é jovem, está desperdiçando sua vida. Vai curtir, vai ser feliz. Como se não houvesse felicidade em servir ao Eterno. Que é a maior das felicidades. Sabe por quê? Porque esta não passa. E a felicidade que se busca no mundo muitas vezes traz dificuldade e arrependimento, como houve no caso de Esaú. Prejuízo. E Jacó, não. Ele era um homem de tabernáculo. Ele era um homem de tenda. Ele era um homem que buscava aprender as coisas
que o pai valorizava. Ele queria a bênção. Tanto é que quando Esaú chega querendo, com fome, o grande caçador, né? Chega lá, me dá desse prato de lentilha, irmãos. Eu amo lentilha, é sério, eu gosto de lentilha, acho muito bom. Como um prato de entrada, é maravilhoso, eu amo lentilha. Mas não se compara a um bom churrasco. Ok? Gosto muito de carne. Não se compara. Então veja bem, ele era um caçador. Ele também não tinha rebanhos que ele pudesse se alimentar? Ou será que ele morava tão longe assim do pai, que a gente vai dizer assim, Jacó usurpou mesmo, né? Jacó usurpou mesmo. Quanto custava dar o prato de lentilha para o irmão? Ora, ele estava tão longe assim de casa. Ele estava tão longe assim do rebanho do pai, que ele pudesse chegar e comer. Posso comparar até como alguém que chega em casa, como eu quero aquilo que o meu irmão fez, não importa. Minha mãe já fez um monte de coisa que eu posso comer, mas eu quero o que o meu irmão fez. Ele fala, não, me dá desse. Não, me vende então. A sua primogênita, você quer comer do que eu fiz? Tem aí para você. E tinha, irmãos. Ou será que morava tão longe assim Jacó dos pais? A palavra fala que era perto. Morava ali, homem de casa. Será que dava pelo menos um dia de viagem assim da casa do pai? Que ele pudesse ir lá, mas estou a ponto de morrer. Dramático, né? Quantas pessoas são dramáticas? Às vezes por uma coisinha ali que está passando por dificuldade, é um drama que só por Deus do céu. Calma, o Eterno tem a bênção para você. A bênção estava sobre Esaú. Valoriza a bênção. Mas para satisfazer um desejo carnal dele, naquele momento, ele não teve a paciência de esperar. Caminha um pouco mais. Não tinha fé, não é mesmo? Eu vou morrer, estou a ponto de morrer. De que me serve a primogenitura? Estou com fome agora, estou com sede nesse momento. Agora é água, meu irmão. Não é primogenitura. Primogenitura é depois. Calma, vamos tirar mais um pouco disso. Vamos procurar ali, vamos achar. Alguma coisa para satisfazer a necessidade física. Mas valoriza a bênção. A bênção é melhor. A bênção é maior porque ela salta para a eternidade. Então ele desprezou a bênção e o Eterno viu e selou. Desprezou. Já Jacó valorizava, ele queria. Quantas pessoas desprezam a bênção? Os irmãos valorizam. Porque estão aqui de manhã? Não, tem irmãos que não estão aqui agora de manhã porque não puderam, estão em casa assistindo. Mas estar aqui de manhã é uma prova desta fidelidade, desta valorização. Tem irmãos que viajam quilômetros para vir aqui. E não é 2 ou 3 quilômetros, 50, né? 60 quilômetros. Do outro lado de São Paulo. Irmã lá, já quase Sorocaba. Vem de condução. É isso que é a prova da fidelidade deles? Não. A prova da fidelidade deles é o que está no coração deles, mas isso é um grande indício da fidelidade. Busca o Eterno ao ponto de buscar onde ele estiver. Ok? Não, mas tem um negócio aqui perto, não dizendo que, não estou desfazendo as igrejas perto, que tá bom, se no teu coração não tá bom, busca mais. Foi o que a experiência aqui de Esaú. Para ele, não, comer lentilha agora tá bom. E tanto é, meus irmãos, que quando o pai chama eles para transmitir a herança, Esaú vai buscar longe. E Jacó? A mãe fala para ele, olha como eles moravam longe, né? Olha como era longe. Vai ali no quintal, pega lá um animal,
prepara, traz para mim, que eu vou preparar do jeito que seu pai gosta. A mãe sabe, né, como o pai gosta, não sabe? Né? Ela conhece, sabe o tempero certo, não é isso? Ela vai lá, prepara. Precisava ir longe? Então não é isso. A questão de Esaú é porque Esaú valorizava o mundo e Jacó valorizava a bênção. E é isso que nós temos que pensar agora. Olha só o dilema de Isaac. Eu preciso transmitir a bênção. O Eterno sabia que ele ia fazer, segundo a lógica dele, transmitir para o mais velho, primogênito, mas precisava transmitir para quem guardasse os mandamentos, os estatutos e as ordenanças. Esaú não preenchia os requisitos, mas Jacó preenchia. Então o Senhor tirou a visão de Esaú, já havia dado o entendimento para a mãe, e ela vai, orienta ele cumpre, ela comete uma falha. A Rebeca cometeu uma falha. Qual foi a falha dela? Ela convocou uma maldição sobre ela, não precisava ter feito aquilo. Quando ela diz, a tua maldição seja sobre mim. Olha como as palavras da nossa boca têm poder. Ela não viu o filho voltar. Ela morreu antes. Ela poderia ter dito assim, filho, o Eterno vai te livrar. Ela sabia da profecia. Mas ela falou isso aí, é algo que eu tenho como uma pequena falha dela, entendimento meu, tá bom? Não é doutrina, ok? Para depois ninguém dizer que eu estou falando heresia aqui, é meu entendimento, eu entendo isso. Então veja bem, para mim foi uma pequena falha. E o que eu tiro disso? Cuidado com o que sai da sua boca. Porque o mundo foi criado por palavras do Eterno. E o Eterno, ele nos criou também para criar, para abençoar. Então que as palavras da tua boca sejam uma palavra de bênção. Então penso, poderia simplesmente ter dito, o Eterno vai te livrar da maldição. Não seja sobre mim. Não é? Mas enfim, de qualquer forma, também o que ela nos ensina com isso? Que ela assumiu a culpa do filho. Não é? O que também é louvável. Tá bom? Yeshua fez isso, assumiu a nossa culpa também, não é? Carregou sobre si as nossas dores. Hã? Coisa de mãe, tá certo? Muito bem, então, meus irmãos, ele transmitiu a herança, Jacó recebeu, e aí de Jacó nasce Israel, né? Vem a história de Israel, aonde nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos no contexto de Israel. Nós não estamos inseridos, sim, Abraão também, porque né, Abraão obedeceu a lei do Senhor, não é mesmo? Antes de Moisés. Ele já obedecia em Abraão. Mas lá em Romanos está dito que nós somos enxertados na bênção. E a bênção, essa bênção como nação, é dada ali a Jacó. É ele que recebe. Ok? Muito bem. Como nós estamos enxertados nesta bênção, o que nós aprendemos dessa história toda? Há uma herança a ser recebida por nós também. A mesma herança dada a Abraão foi transmitida a Isaac, a Jacó e a Israel. Essa herança nos alcança. Nós só somos povo de Deus se estivermos juntos dentro da mesma aliança. Essa herança como? Qual é a herança? Não falei que era bênção espiritual? A aliança, irmãos. A aliança eterna que o Eterno tem com Israel, se nós estivermos fazendo parte de Israel, sendo o enxerto com Israel, sendo enxertado em Israel, sendo um com Israel, não substituindo Israel, mas não sendo Israel no lugar deles, nem sendo a Nova Jerusalém, nada disso. Sendo um com eles, aprendendo dentro da mesma aliança, então nós fazemos parte desta aliança. Nós recebemos essa herança. Cada um de nós temos esse chamado de entrar nessa aliança e também um compromisso de transmitir. Assim como Isaac, ele
recebeu, ele também teve preocupação de transmitir. Agora, para receber, o que é que nós temos que ter? Temos que preencher os requisitos. Guardar os mandamentos, os estatutos e as ordenanças. É a mesma coisa. Está dentro do mesmo contexto. Não, eu só tenho que acreditar que Jesus existiu, né? Aceitar Jesus. Não, irmãos. É só isso não. Crer nele é além de aceitar ele como Salvador. É além. Crer nele é crer na palavra dele, que sempre ensinou, volta para o Pai. Desde o princípio ele fala, arrepender. Aliás, a primeira palavra de pregação dele foi o quê? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, volta para a Torá. As primeiras palavras dele foi essa. As primeiras palavras de Yeshua como pregação foi nesse sentido. E sempre ele continuou ensinando a mesma coisa. Voltar para o Pai, buscar viver a vontade do Pai, se aproximar do Pai. Então, nós estamos inseridos na mesma aliança. Qual aliança? A aliança de Abraão, que foi renovada lá em Jeremias 31, 33. Que diz assim, que o Senhor escreveu uma nova aliança no coração, no interior. Qual era a nova aliança? Era algo que seria escrito novamente, com outros termos. Né? Ia mudar tudo, mudar os artigos, né? Mudar ali os incisos, o nome da lei é novo, o nome da lei agora é nova aliança. É isso? Não. A nova aliança que farei com eles é esta. Escreverei a minha lei, a mesma, no seu coração, não mais em tábuas de pedra. A mesma. Então nós estamos dentro desta aliança. Querer buscar a vontade do Senhor. Olha só que coisa interessante. Olha só, irmãos. Um pensamento que me veio à mente agora, nesse momento. Nos dias de Adão, o pecado estava fora. O mal estava fora. Adão não tinha pecado. Adão não tinha mal dentro dele. Quando ele come, quando ele desobedece, quando ele desobedece o Eterno, e aí o fruto da desobediência foi comer o fruto, quando ele desobedece o Eterno, o mal passa a estar dentro dele. Certo? O mal estava fora e ele entronizou o mal nele. Ele passou agora a contar os seus dias, né? Como para a morte. Aí vem o Eterno e ele nos dá uma Torá. Mas essa Torá está onde? Está fora. Escreve ela em tábuas de pedra. E agora ele vai fazer o que com essa Torá? A desobediência estava fora. Adão, ao desobedecer e se alimentar daquele fruto, colocou dentro. O ensino para obedecer e voltar ao Eterno estava fora. Escrito em tábuas de pedra. O Eterno vai e faz o quê? Agora põe dentro. Para quê? Se eu ponho a obediência dentro, o que acontece com a desobediência? Ela sai. É por isso que, eu não vou lembrar o versículo agora, que você tem que se esvaziar de si e encher do Senhor. Né? Você se esvazia de si e se enche do Senhor, do ensino do Senhor. Por quê? Você põe a Torá dentro de si e então aquilo que estava dentro, que é mal de você, vai para fora. Não há comunhão nenhuma entre as trevas e a luz. Ok? Onde há luz, não há trevas. Portanto, se as trevas estavam dentro do seu coração, ao você colocar a luz, ela foi dissipada, ela foi enviada para fora. E nós, meus irmãos, estamos enxertados dentro da mesma oliveira. Como nós vemos lá em Romanos, capítulo 11, versículo 17. Que diz assim: se alguns ramos foram quebrados e tu,
sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Alguns. Lá não está escrito que todos foram quebrados. Israel inteira foi tirada da promessa, da aliança. Não, alguns foram quebrados. É por isso que quando eu vejo alguém falando contra Israel, alguém falando contra o povo judeu, contra os hebreus, eu discordo. Porque a palavra diz que alguns, nem está dito que a maioria, alguns foram quebrados. E quebrados, aqui depois continuando o texto, pela desobediência. Desobediência o quê? A Torá. E nós fomos enxertados. Mas o Eterno é fiel para tornar a enxertá-los novamente. Ok? Então nós fomos enxertados, fazendo parte com eles. Em qual aliança? Na mesma. A nova que estava descrita lá em Jeremias 31, 33. Então, nós também temos um chamado. Para quê? Para nos gloriarmos nas obras da lei? Olha, eu guardo a lei, então eu sou um santo homem de Deus. É para isso? De jeito nenhum. De maneira nenhuma. A lei não salva ninguém. A lei não salva. O que salva é a misericórdia do Senhor. Foi aquele sacrifício na cruz lá que pagou o preço da nossa salvação. Pela lei ninguém vai ser salvo, não. Até porque ninguém cumpriu ela toda. Yeshua cumpriu. A parte que lhe cabia, né? Porque tinha coisas que não competia a ele. Todos pecaram, diz a palavra. Destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos. Ou você não peca. Você não ira não, né? Você não fica nervoso, você não ira. Você não xinga, não mente. Não é mesmo? Né? A gente não peca. Somos perfeitinhos, né? A gente vive buscando se aproximar do Eterno. Conhecer a palavra de Deus, porque conhecimento da palavra de Deus te dá conhecimento do seu pecado. Então, a Torá, ela te mostra o seu erro. Para quê? Para você se arrepender e voltar para o Eterno. Para você ouvir a voz de Yeshua. Arrependei-vos. Eu só posso arrepender se eu tenho consciência de que eu estou errado, irmãos. Lembra que eu falei? Eu só posso transmitir o que eu sei, o que eu tenho. Se eu não tenho como transmitir. Se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, eu não tenho como transmitir conhecimento da palavra de Deus. Se eu não tenho conhecimento de qual é a vontade de Deus, que Yeshua fala lá em Mateus 7, 21 a 23. Quem vai entrar no reino de Deus? Aquele que guarda, aquele que faz a vontade do meu Pai. Se eu não sei qual é a vontade do Pai, eu erro e eu não tenho como me arrepender, porque eu não sei. Então eu busco saber para quê? Para eu me aproximar, me redimir com o Eterno. Como que eu vou me redimir? Senhor, me perdoa. Foi mais forte do que eu, ou eu não sabia. Aliás, o que eu não sabia e fiz inconscientemente, se eu busco o Senhor, se eu o busco, enquanto eu não sei, Ele mesmo já diz lá em Deuteronômio, que Ele não imputa esse pecado. Mas aquele que diz, eu não quero nem saber, porque se eu souber, eu tenho que cumprir, ele imputa os que fez conscientemente e os que fez inconscientemente, porque assume o risco. Não quero nem saber, porque assim eu posso ficar à vontade. Não, se você não quer saber, é pior, irmão. Porque além daquilo que você faz sabendo que está fazendo errado, o Senhor vai colocar aquilo que você não sabe. Sabe por quê? Porque você não quer saber. Queira saber. E na medida que você vai aprendendo, o Eterno vai te abençoando, vai te dando mais conhecimento. Você vai se aproximando mais do Eterno. Você vai pedindo perdão, Senhor, me perdoa. Esta é a finalidade de conhecer a palavra do Senhor. Conhecer para nos corrigir.
naquilo que nós somos falhos. Então nós precisamos receber essa aliança. Precisamos receber essa herança, para que a gente também possa transmitir. Precisamos andar nos passos que Abraão andou. Para aqueles que dizem assim, né? Ah, não, esse negócio aí de guardar a lei, isso é coisa de judeu. Nós lemos aqui, capítulo 26, versículo 5. Abraão guardou os meus mandamentos, ordenanças, estatutos e as minhas leis. Está escrito lá. Mas mais do que isso, isso aí está no Antigo Testamento. Isso é coisa que já passou. A gente vive ao Novo Testamento. Romanos, capítulo 4, versículo 12. Romanos 4, 12 diz assim: e ele é também o pai da circuncisão, está se referindo a Abraão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também dos que andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes da circuncisão. E aí? E aí? Temos que andar nas pisadas de Abraão. E qual eram as pisadas de Abraão? Vai estudar sobre a vida de Abraão. Ele não fazia o que ele queria. Ele não seguia a si mesmo. Ele fazia a vontade do Pai. Ele fazia a vontade do Pai, a vontade do Eterno. Guardava os mandamentos, ordenanças, estatutos, as leis do Senhor. Gênesis 26, 5. Está escrito lá. Agora vem aqui Paulo escrevendo aos Romanos e fala que nós temos que andar nas pisadas de Abraão. Como é que Abraão vivia? Abraão acreditava em Deus? Pronto, isso bastava para ele, não precisava cumprir nada, não é isso? Não. Ele obedeceu ao ponto de quando o Eterno fala para ele, vai lá e sacrifica teu filho. Imagina, irmãos. Imagina. Ele foi. Óbvio que o Eterno não permitiu. Mas ele foi. Ele era dependente do Eterno. Ele fazia aquilo que a vontade do Eterno determinava. E se você quer andar nas pisadas de Abraão, como nos ensinou Paulo aqui, faça aquilo que o Eterno mandar você fazer. E tem gente que fala assim, Deus me mandou fazer tal coisa, e aquela coisa que ele está falando fere a Bíblia. Está errado, não foi Deus que falou não, tá bom? O que Deus falou está aqui, Está aqui. Deus não vai falar nada para contrariar a palavra dele. Se alguém pegar uma palavra que é contra o que está escrito, não é de Deus. Então, se vier na tua cabeça alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, não é de Deus. Não precisa nem consultar nada. Não é dele. Porque já está revelado que ele não gosta dessas coisas. Ok? Então, veja bem. Nós precisamos receber. E nós vivemos, irmãos, tempos difíceis, decisivos. Tempos decisivos. Veja, eu sempre digo assim, eu acredito que o fim está próximo. Tudo bem? Eu acredito nisso, por uma série de motivos. Estamos no ano 5.784, e nós entendemos, né, o entendimento teológico é no sentido, e profético, é no sentido de que não passará de 6.000 anos, porque está escrito que 6 dias trabalharás, não é isso? Então, tem aquela informação forte de que tem 200 anos perdidos, então já podemos estar aí às portas do 6º milênio. Muitas coisas que estavam previstas que iam acontecer nos tempos do fim têm acontecido. O mundo está preparadinho para a manifestação do anticristo, para o acontecimento das coisas que estão descritas lá no livro das Revelações em Apocalipse. Está preparado, meus irmãos. Está preparado, tem tudo, a tecnologia, tudo. Hoje temos aí a inteligência artificial,
Tudo está preparado para consumação. Meus irmãos, até as pessoas que não servem ao Eterno, aí, pessoas que eu nem sei quem é que serve, estão falando aí de uma mudança, uma virada na chave, de fim. Quanto mais os servos, tem um relógio do fim do mundo aí, né? É isso? Acho que é esse o nome. Depois pensa na Enterprise, tem um relógio do fim do mundo aí, de alguma coisa que vai acontecer. Isso não é feito por servo, não. Então eu acredito por tudo. Primeiro, pelo que estava na palavra, que eu ouço há anos, desde que eu sou servo de Deus, há mais de 30 anos, que o fim está próximo. Talvez você possa falar assim, mas eu ouço falar isso desde que eu era pequeno, mas não aconteceu ainda. Meus irmãos, acabamos de falar aqui agora, Isaac orou 20 anos para ter filho. As coisas do Senhor não são no nosso tempo, é no tempo dele. Ok? Então, e outra, o que são 50, 100 anos? Em 6.000. É como o dia de ontem para o Eterno. Então, eu não tenho que estar preocupado se, mas vai ser no meu tempo ou não vai. Mas eu sei que pode ser no meu tempo. Tudo bem? Pode ser no meu tempo. Agora, independente disso, independentemente de, o fim é daqui 1000 anos, tudo bem. Todos os dias acontece o fim para milhares de pessoas. Todos os dias o Eterno recolhe alguém. E para aquela pessoa foi o fim. É por isso que Yeshua diz assim, quando alguém que estava só se preocupava em ajuntar bens, e ele fala assim, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tens ajuntado é para quem? Então veja, o fim chega todos os dias para todo mundo. Falei há pouco sobre o irmão que disse assim, quando ele se converteu, tinha 17 anos, e alguém falou para ele, que isso? Vai curtir a vida primeiro, você tem a vida inteira pela frente. Ué, jovem não morre, não? Não? Crianças, irmãos. Todos os dias. De velhice só se morre depois de velho. Não dá para morrer de velhice novo. Ok? Mas todos os dias, independentemente da idade, pessoas morrem. E para essas pessoas que morreram, acabou. Yeshua voltou para ela. Agora é julgamento. Você está querendo nos assustar? Não! É realidade. Mas eu não quero assustar ninguém não, até porque, veja bem, eu estou querendo dizer para servo, seja servo de fato, porque você está buscando cumprir a palavra do Senhor. Você está buscando se aproximar, fazer parte de uma aliança. E aquele que derramou o sangue dele na cruz, para que você fosse fazer parte dessa aliança, para você ser enxertado, ele diz lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, o parâmetro do julgamento que vai lhe dar condições de entrar para a eternidade. Quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quem guarda a Torá. Está escrito assim, nem todo, versículo 21, que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, não é só acreditar, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Depois, irmãos, leio até o versículo 23, que eu nem vou ler aqui, eu falo muito sobre isso. Toda a pregação que eu prego, eu falo desse versículo aqui, porque ele é importante. Ele é importantíssimo. O parâmetro é esse, fazer a vontade do Pai. Voltamos lá, qual era os requisitos para entrar na bênção? Porque Abraão guardou os meus mandamentos, minhas ordenanças, meus estatutos, minhas leis, minha vontade. Isaac, para preencher o requisito, tinha que guardar os mandamentos, estatutos, ordenanças, as leis do Senhor, a vontade do Pai. O que ele não viu em Esaú, tinha em Jacó. E tanto foi
a bênção foi para Jacó mesmo, que depois, lá quando ele está enviando Jacó para Labão, ele confirma a bênção, agora sabendo que é Jacó. Capítulo 28, versículo 1 de Gênesis. Diz assim: e chamou Isaac a Jacó e o abençoou. Olha aí, confirmou a bênção. E ordenou-lhe e disse: não tomes mulher das filhas de Canaã. Lembra? Não queria que o filho carregasse maldição. Levanta-te, anda a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, toma para ti de lá a mulher das filhas de Labão, de tua mãe. E Deus, cheio de bênçãos, te abençoe, te faça frutificar, te multiplique, e seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para herdar a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Ele repete a bênção agora, sabendo que era Jacó. E quem é que estava vendo isso? Quem é que estava vendo? Versículo 7 do capítulo 28. E escutou Jacó seu pai, e a sua mãe, e foi a Padã-Arã. Versículo 8. E viu Esaú que eram más as filhas de Canaã aos olhos de Isaque seu pai. E foi-se Esaú a Ismael, e tomou a Mahalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote, por mulher, além das duas. Quando ele faz isso, irmãos, o que é que ele faz? Porque Ismael era tio dele, era família, não era cananeu. Ok? Talvez ele tenha se arrependido, porque aqui a palavra fala, ele ouviu, aí ele foi buscar uma mulher que não fosse cananita. Ok? Talvez não tenha sido a coisa mais acertada, talvez teria que ter, ali corrigir as duas para que elas seguissem os caminhos do pai, e talvez a intenção dele tenha sido justamente essa: eu vou trazer uma mulher que não seja cananita, que não tenha esses costumes, para quê? Elas vendo vão copiar para fazer igual e vão adorar o Eterno. Talvez, não entendemos o que estava na mente de Esaú aqui. Mas o que a gente vê é que houve na cabeça, ele viu e falou, eu errei contra meu pai. Então, às vezes, o Eterno, embora ele já soubesse, né, ali da situação de Esaú, porque ele fala, né, o maior servirá ao menor, e ele já falou, mas ele usa as coisas que acontecem com o servo para trazer de volta aquele que não é tão servo assim. Fazer com que as pessoas vejam e falem, eu quero a bênção também. E Esaú tenta voltar aqui. Tanto é que depois que eles se encontram, lá no final, não é nessa paraxá, Esaú, ele vê que eles dois possuem muitas propriedades. Muitos bens, e a terra não suportava os dois. O que ele faz? Esaú tinha exército, não tinha? Ele podia simplesmente ter mandado Jacó embora, não é isso? Mas não, ele sai e vai para o Monte Seir para deixar Jacó ali. Então você vê que há um conserto de Esaú. Tudo bem? Uma tentativa ali de conserto com Esaú. Mas vamos ficar com a parte que nos interessa. Olha as premissas para essa mensagem, né? Tudo nos interessa, mas vamos ficar com a parte que nos interessa para esta mensagem. A premissa para herdar a bênção era guardar os meus mandamentos, meus estatutos, minhas ordenanças, minhas leis. Que foi transmitida a Abraão, foi transmitida a Isaac, e foi transmitida a Jacó e chegou até os nossos dias. Uma aliança que agora é colocada dentro de nós, no nosso coração. E que Yeshua nos ensina, lá em Mateus 7, 21 a 23, que vai entrar no reino de Deus aquele que faz a vontade do Pai. Portanto, aquele que guarda os mandamentos, estatutos, as ordenanças, as leis do Senhor. Então, dentro disso, temos que, nesse momento, agora, entender que, como eu disse há pouco, já caminhando para o encerramento, estamos no vale da decisão, em momentos decisivos, caminhando para o fim. Lá em Joel, capítulo 3, versículo 12 a 15, fala sobre isso. Há multidões no vale da decisão. Todos nós estamos na decisão. Qual é a decisão?
A decisão é, eu vou seguir o ensino do Eterno, como Jacó, ou vou andar segundo o meu coração, como Esaú. Estou falando lá do começo. O que aconteceu com Esaú depois, outra história. Tudo bem? Vou viver no mundo ou vou andar segundo a vontade do Eterno? Essa é a decisão. Todos nós estamos no vale dessa decisão. Todos nós. E as premissas continuam as mesmas. Para nós. A menos que nós não sejamos discípulos de Yeshua. Porque se nós somos discípulos de Yeshua, ele repete lá em Mateus 7, 21 a 23. Os que guardam os mandamentos, ordenanças e estatutos do Pai, porque são a vontade do Pai. Os que fazem a vontade do meu Pai. Essa é a premissa para você receber o seu chamado. E uma vez recebendo o seu chamado, aí você tem que ter a outra preocupação de Isaac, qual seja a de transmitir. Transmitir para quem? Transmitir para os nossos filhos, porque nós somos responsáveis pelas gerações futuras. Meus irmãos, não se enganem. O que está acontecendo no mundo hoje é fruto de escolhas nossas e de nossos pais no passado. Às vezes, e nossos pais que eu estou falando, não somente meu pai, minha mãe, meu avô, não é isso. Estou falando da geração passada. Essas aberturas, este afastamento da Torá, este afastamento dos mandamentos de Deus, trouxe até esse momento em que as pessoas tornaram o Eterno comum, profanaram o nome do Eterno. Você adora a Deus de qualquer jeito, é só acreditar. Tiago 2, mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É pelas obras que nós mostramos a nossa fé. Eu falei há pouco, quando eu usei os irmãos que moram longe aqui, que é o fato deles virem aqui, que faz deles servos do Senhor? Não. Mas eles mostram a fé deles, a fidelidade, quando saem 2, 3, 5 horas mais cedo de casa para um local tão distante. Porque, no entendimento deles, nós buscamos fazer a vontade do Eterno aqui. Então não é pelo local em si, pela pessoa em si. Quem sou eu? Ou esse local na vida desses irmãos? Hoje podemos ter uma grande amizade, né? Podemos sair para almoçar juntos, né? Porque já desenvolvemos uma amizade. Mas antes, quando começou, quem era esse ministério na vida deles? A não ser porque buscavam servir ao Eterno com fidelidade. E isso que tem que estar no nosso coração. A ponto de, se daqui a pouco nós passarmos a fazer coisas diferentes do que está na palavra, se precisar sair para ir para outro canto, vai também. Como saiu de algum outro lugar para vir para cá. Assim como eu também. Não nasci nessa visão. Eu tenho todo um histórico de religião para chegar até aqui. Às vezes as pessoas falam assim, já nasceu nessa visão aí. Não. A gente viveu na religião. Temos bagagem também de religião. Mas buscamos fazer a vontade do Eterno. E é isso que importa para cada um de nós, individualmente. Preencher os requisitos de receber a herança e aí então nos preocupar em transmitir. Transmitir a bênção para os nossos filhos, porque somos responsáveis pelas gerações futuras e por aqueles que nos cercam, porque é nesse mundo, nós vivemos nesse mundo. As pessoas que estão aí vão influenciar diretamente os nossos filhos também. Buscar transmitir essa herança às demais pessoas também. É o ID, que está lá em Mateus 28, versículo 20.
Ide por todo mundo. É o 19? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. 28, versículo 20, que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, irmãos, a ordem é ensinar a guardar todas as coisas que ele tem mandado. O que ele mandou? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Ah, pastor, a senhora é repetitiva. Eu não aguento mais Mateus 7, 21 a 23. Meus irmãos, desculpa, vai ouvir pro resto da vida. Certo? Porque para mim é base. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Yeshua te ensinou isso. Te ensinou a buscar fazer a vontade do Eterno. Ele te ensinou que você faz parte com Israel. Ele te ensinou que existe uma oportunidade para você. Ele te ensinou, ele te enxertou na aliança. E a consequência do ide é a última frase desse versículo 20. Certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós possamos desfrutar da presença do Senhor Yeshua, do ensino dele, que nos conduz ao eterno, até a consumação dos séculos. Vai ter uma consumação, vai ter um momento, que até lá nós possamos chegar diante do Senhor e o Senhor dizer assim, entra, porque vocês preencheram os requisitos, eles guardaram os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, as leis do meu Pai. Vocês fizeram a vontade do meu Pai. Que o Eterno abençoe a todos. Vamos ficar de pé.